E aí, levando lá para o contexto do Gustave Flaubert, Emma Bovary sou eu. Eu coloquei essa prerrogativa em cima para nós pensarmos o seguinte: o Gustave Flaubert ele teve que responder injustiça na França sobre Madame Bovary. O que para nós hoje pareceria um absurdo, porque escrever sobre traições é algo corriqueiro, algo até simples de se fazer. Quando Emma Bovary trai o senhor Bovary na obra sem medo, sem se julgar, porque ela pensa que o amor não existe, portanto eu quero viver essa história numa espécie de onírico, numa espécie de fantasia, de mundo dos sonhos. Emma sou eu, ou Emma sou eu. O Gustave Flaubert foi chamado a júdice para responder quem era essa mulher, Emma Bovary. Porque as pessoas da alta sociedade francesa achavam que era uma das esposas dos grandes comandantes, as esposas dos advogados, esposas dos homens de poder. E aí ficavam se questionando, mas será que é a minha mulher? A minha mulher? Pronome possessivo, novamente, surgindo. E aí Gustave Flaubert, para solucionar o problema, diz, Emma Bovary sou eu. Eu que me construo em cima dessa ideia. O que vai acontecer com essa transição? Ele vai trazer a essa sociedade hipócrita que as mulheres também podiam fazer o mesmo que os homens já faziam com as suas esposas. Primeiro ponto é a gente pensar na diferença entre as duas obras. Claro que são duas obras que vão reverberar muito sobre essa ideia do realismo, todas as duas obras vão trazer contextos sociais da época. Né? No Brasil, como o Lucas já trouxe, essa transição de uma política diferente anteriormente para uma nova política e também para um movimento não escravocrata, perdão. Mas as obras também vão ter diferenças estéticas em termos de escrita. Uma vai estar mais pautada numa escrita ainda próxima do romantismo, mas ao mesmo tempo questionadora, que é o caso de Madame Bovary, pensando principalmente nas traduções em língua portuguesa, porque talvez na versão francesa tenha um pouco de diferença, mas aqui no Brasil, a nossa escrita já vai estar mais próxima de um determinismo social. O Machado de Assis ele vai dar esse passo. Parece que a gente saiu de uma literatura, e olha que por muito gosto, eu gosto bastante pessoalmente da literatura romântica, mas parece que a gente deu um salto estético para o realismo de Machado. Segundo, os arquétipos sociais, que ele vai construir dentro da obra de uma forma magnífica, como ele constrói em outras obras também, no caso até em Memorial de Aires, com o comandante Aires, né, sendo uma espécie de rebuscador de memórias, lá na última obra de Machado. Esses arquétipos sociais são construídos desde a mãe, Dona Glória, de Bentinho, aquela beata, a mulher que vive na sombra da morte do marido e que faz uma promessa para que o filho cumpra, não ela, né? Uma questão de hereditariedade que eu dou ao outro, o que é um problema. A prima Justina, que é aquela falada há pouco tempo atrás de uma forma bastante pejorativa como a que fica para a titia, né? A pessoa que não se casa, a pessoa mal amada, uma expressão muito ruim, mas que traduz um pouco da ideia dessa pessoa que não conseguiu sair daquela construção e se manteve plana dentro dessa sociedade. As diferenças que eu já coloquei para vocês entre as heroínas, a heroína romântica, a sofredora, aquela que precisa morrer para mostrar o seu valor. Vamos pensar aí na cinematografia com o Moulin Rouge, O Amor em Vermelho, a Satine. O Moulin Rouge é baseado numa obra, num conto curto francês. A Satine, a personagem principal, ela era corista, dançarina, sonhava em ser atriz, mas tinha que fazer programa para sobreviver. Eu me lembro muito bem, não vou dizer para vocês agora qual a novela, mas tinha uma personagem chamada Capitu, que era uma garota de programa. Talvez o Gustavo rememore essa personagem, qual novela que ela era. Acho que era Mas a Laços de Família, não? Laços de Família, talvez, Eu talvez acho seja que é. Laços de Família. Ele está até Não, é reprisando aquela aí. com Wagner Moura, né? E a Camila Pitanga. Camila Pitanga era a atriz. E aí Eu não ela, era lembro uma, o ela nome. era, tinha essa volúpia, essa questão da realidade social, mas ela era para prostituição. Muito interessante nós analisarmos, por exemplo, eu trouxe duas capas para a gente ver de Dom Casmurro. Aqui uma capa clássica da editora Abril, vocês estão vendo bem aí? Então. E outra uma capa da edição da LM Pocket mais recente. Ainda tem uma capa que eu não tenho aqui comigo, mas que é uma capa da editora Rocco, que vai trazer uma Capitu com um olhar lançado. Então, geralmente, as capas de Dom Casmurro trazem a Capitu. Eu tenho essa aqui.
Ah, olha só, isso é bem boa também. Então, geralmente as capas vão trazer a figura do feminino, sendo que a obra toda é dialogada através da ótica masculina. Então, essas heroínas nós ainda vamos ter lá Emma Bovary que narra, tá? Aqui o Machado de Assis, aqui os narradores são masculinos. Mas, falando do Dom Casmurro, nós vamos ter, de toda forma, uma heroína traçada, passada por Marlos, essa ideia. só te interrompendo um pouquinho, eu Claro. pesquisei aqui, o nome da novela é Paraíso Tropical, tá? Paraíso Tropical. Eu não me lembro De direito, mas eu 2007. lembro que tinha. 2007? Achei até que Uhum. era mais antiga. Eu me lembro que tinha essa personagem que era a Capitu, né? Que, Não, mas tinha uma Capitu do Laços de Família também, que é tipo, bem mais antiga, acho que tá até no Globoplay, essas coisas tá sendo assim. Tipo, reprisado, Vale, né, Laços? vale a pena ver de eu novo. acho que sim, tá, não vale a pena ver de novo. É a Giovanna Tonelli que faz. Isso, é essa Capitu, que é a garota de programa, não é? Eu acho que é. É porque tinha uma também da Camila Pitanga, Eu não sei exatamente. Mas, enfim. Não... mas é sempre essa. Quando a gente usa o termo Capitu, geralmente está sendo colocado com essa expressividade, né? Tanto que eu nunca conheci, e olha que eu conheço muita gente, eu nunca conheci uma Capitu. Fica aí se os meninos conheceram para contar o seu relato. Mas eu nunca conheci pais que deram o nome de Capitu. A não ser para pets, né? Mas aí é outra ideia. E aí uma mulher livre, eu quis colocar uma interrogação nessa ideia. Uma mulher livre? Capitu seria uma mulher livre? A gente não consegue afirmar essa ideia. Porque essa questão de liberdade ela vai estar pautada em outras coisas dentro da obra que não me parecem muito liberdade. Lembrando que toda a ótica é dada pelo homem que se sente traído pela sua própria insegurança. E por fim, Senhor Bovary e Bentinho. Aí a gente tem uma aproximação interessante. Senhor Bovary na obra Madame Bovary é um homem que faz tudo para manter o seu relacionamento e acaba se cegando para algumas atitudes de Emma. Tanto que ele só descobre, entre aspas, que era traído quando Emma morre e bate à porta dele uma espécie de agiota com o qual ela tinha pegado muito dinheiro e ele tem que vender tudo o que ele tinha para honrar o nome da esposa. Porque esse agiota diz que vai colocar para toda a sociedade o que Emma fazia e com quantos homens Emma tinha traído. Eu acredito que Bentinho, se tivesse sido desafiado a esse nível, teria feito algo parecido. E por fim, por qual motivo a temática da traição sempre acaba nos aparecendo nos debates da obra, né? Fica aqui do lado uma imagem para vocês, um gifzinho da minissérie Capitu. Eu sempre aconselho para os alunos que assistam, caso não tenham lido o livro ou estejam com pouco tempo para fazer a leitura, porque é uma minissérie com o texto original e que contextualiza muito bem, claro que tem a ótica do diretor. Mas por que a traição sempre acaba aparecendo nos debates da obra? Eu vou começar perguntando isso para os meninos. O que vocês acham que a traição acaba sendo pautada sempre que se vai falar sobre Dom Casmurro? E aí, Capitu traiu ou não Bentinho? O que vocês acham? Você quer começar, Lucas? Eu acho que tem muito dessa perspectiva masculina e da questão da possessão mesmo, da mulher, enfim, do casamento visto por essa perspectiva da mulher como posse do homem mesmo. E eu acho que está muito preso a essas questões de relacionamento da época. E a questão da honra ela é fundamental também. Eu acho que até um pouco por a gente saber que apesar de, tudo bem, se passa na cidade e tal, Dom Casmurro, mas ainda tem aquela perspectiva da honra ligada até aquela coisa mais do interior, né, das fazendas e tal. E isso é uma coisa que não é cortada de uma hora para outra dessa Nem foi coisa ainda, cultural, né, do Brasil. Pois é, tem esse pequeno detalhe. Então essa questão da honra, essa questão do relacionamento tendo sido, de alguma forma, até corrompido, né, pela mulher, simplesmente eu acho que isso é o que mais chama atenção. E olha que, como você colocou muito bem, são tantas questões interessantíssimas, até não só do ponto de vista estético, mas até pelas mudanças que a gente vê, por todos aquilo que a obra traz, e é a Capitu que está ali na capa do livro. Acho que por aí, muita questão do relacionamento. Pegando um pouco na linha que o Lucas falou, nessa questão da monogamia, né, dessa forçação da monogamia, todo mundo tem que ser monogâmico, isso
enfim, é um debate que cada um tem que ter internamente. A felicidade só está nesse padrão, né? E nisso, né, o fato do orgulho ferido, né, da honra também, e o fato do machismo estrutural, né, de o homem sempre foi permissivo, o homem trair e a mulher não, então o realismo, como você brilhantemente falou, dessa quebra de paradigma, né, pera lá, se o homem pode, a mulher também pode trair, né? E também, pegando um pouco da linha do Dom Casmurro, essa temática sempre vai ser remontada pela narrativa também. Porque quem conta a história? Quem traz? Qual o único lado que a gente observa na história? É o lado de Bentinho. E como ele tem toda essa questão de possessividade, desses ciúmes doentio, ele vai transpassar isso nas linhas dele, né? Por mais que seja um livro que é um diário, né? Onde ele vai e volta no tempo, e ele vai e volta de acordo com o bel prazer dele. Então ele pode escamotear um pouco as palavras para sempre trazer essa temática, né? Então acaba que Dom Casmurro vai sempre remeter isso por causa disso, né? Da narrativa também. Muito bom. É exatamente sobre isso que nós estamos tratando nessa obra, né? De alguma forma, é importante a gente pensar que, no contexto em que foi escrita, mas talvez até hoje ainda seja, aí é uma outra discussão, mas talvez até hoje ainda seja corroborada essa ideia, mas no contexto em que foi escrito, o Bentinho fala sobre suas traições dentro da obra, ele cita várias mulheres e justifica no final mesmo, no último capítulo, dizendo que nenhuma daquelas outras mulheres o fazia ficar como ele ficou por Capitu. Ou seja, ele foi casado a obra inteira, até a morte da sua esposa, e mesmo assim ele tentava reconhecer essa ideia de honra, de hombridade, dentro desses pequenos machismos. É muito importante a gente lembrar que, claro, se nós formos tomar um papel de julgar o Bentinho como machista, ou os personagens dentro da obra, dentro dessa ótica, nós vamos estar fazendo um recorte e pegando a ideia do século XXI. No contexto do século XIX, início do século XX, nós estamos dizendo algo muito, muito comum, muito corriqueiro dentro das obras em geral. Há uma ruptura já aqui, porque o nosso herói, o Bentinho, ele é extremamente fragilizado. Ele é um herói cheio de defeitos. E é nessa ideia da honraria, do defeito da honraria, que se perdura a obra. Então, por que a traição é sempre temática? Fácil entender. Porque a dúvida está no feminino. Porque quando a traição é feita pelo ícone masculino dentro dessas obras, ela não é questionada. O questionamento aqui é porque ela está dentro do ícone feminino. E aí talvez vai ser um mesmo questionamento de Madame Bovary, por isso que muita gente aproxima as duas obras. E por fim, para a gente passar para a parte dos ciúmes, e novamente contextualizando com a ideia sintomática que se traz o ciúme e essas ideias dentro das obras literárias, eu trouxe mais um trechinho para a gente fechar e terminar esse diálogo. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. Para mim, esse trecho que está lá no capítulo 127, ele é a explicação da inconstância e da fragilidade do Bentinho. Ele tem consciência do ciúme, ele tem consciência do excesso, ele indica ainda que se ele acredita fielmente que se ele diminuísse um pouco a carga, tudo seria resolvido. Olha que coisa maluca, né? Se nós pensarmos assim, não, só um pouquinho de ciúme, né? Só proibir de sair, ou só não deixar ela falar com ninguém. O Bentinho, ele é o personagem que traz o possível amante para dentro da casa, que é o seu melhor amigo, mas que também tem uma relação de afeto muito grande com Escobar, uma relação de conexão, um desejo carnal, talvez não no sentido homossexual da palavra, mas sim no desejo de ter aquela carne, queria ser igual ao Escobar, queria ser forte, decidido e bem-sucedido quanto o Escobar. Um dos capítulos de Dom Casmurro retrata muito bem essa questão. Eles estão jantando juntos na casa do Escobar, numa noite antes, 2 noites antes, na verdade, do Escobar morrer, afogado. E nesse jantar, o Escobar vai convidá-lo, ele e Capitu, Bentinho e Capitu, para irem viajar pela Europa. E Bentinho viaja na sua mente, pensando que isso seria uma viagem de casal no melhor sentido sexual da ideia.
né? Na cabeça dele, cada vez que vem um desses personagens e dialoga com ele, a esposa do Escobar, o Escobar fala dos braços dele de natação, o Bentinho fala que tinha medo de nadar, porque não sabia nadar direito e tinha medo do mar, e o Escobar diz que todo dia nadava no mar, e note como os meus braços são fortes, e pede para que Bentinho toque os braços dele. E Bentinho toca esses braços. E imagina na sua cabeça o quanto seria bom ter a força e o corpo de Escobar. Ele dialoga, né, em si sobre isso. Uma questão interessante que o Gustavo falou, para a gente encerrar, os textos são em media res, eles vão e voltam num fluxo de consciência, e é nesse ir e voltar do fluxo que nós vamos entendendo essa patologia do ciúme. O Bentinho conscientiza-se de um ciúme, ele desenha essa ideia para nós e se fecha em si mesmo, se tornando casmurro, deixando para o lado a história de amor que ele poderia viver, por apenas escolher, decidir ter a ideia de que a sua esposa pode ter traído. Por isso a ideia da traição vem tanto nos questionamentos. Se eu pudesse dar uma opinião, Capitu traiu ou não Bentinho, eu diria, não há nenhum relato, já que caso vocês queiram saber, vocês estão assistindo o vídeo, não há nenhum relato dentro da obra que ateste a isso, com exceção de que Bentinho talvez fosse estéril e Capitu engravidou, pode haver uma traição. Né? Existem relatos que Bentinho pode, né, ser estéril, dentro da obra tem uns indícios disso, mas no final das contas eu diria, se Capitu traiu Bentinho, bem feito a Bentinho, porque ele patologizava essa relação. Claro que isso é polêmico, mas essa seria a minha opinião. E aí é falando sobre ciúme e essas relações emocionais que eu vou passar a fala para o Gustavo aí. Me alonguei também, mas seria necessário. Bom, gente, obrigado, Marcos, pela sua fala, né, esse contexto, um breve contexto de Dom Casmurro, né, muito, muito importante, muito bacana. Acredito, eu inclusive aprendi bastante com a sua fala, teve coisas que eu ainda não havia me atentado sobre a obra, que eu já reli, já participei de aulões sobre essa obra. Toda vez que eu leio novamente, eu descubro coisas novas. Que nem que nem eu vendo o filme do The Wall do Pink Floyd, toda vez eu tenho uma nova epifania com ele. Mas, as grandes obras, elas vão trazer isso pra gente, seja uma tela, seja uma música, seja uma obra literária. Pois é. E indo nessa temática, né, dos ciúmes, né, dessa patologia, né, então, dentro da psicologia, então, eu não sou psicólogo, sou professor de química, mas dentro do pouco que eu conheço, o pouco que eu pesquisei, nós não temos indícios nada linkado à genética, né, o ciúmes não está muito relacionado à genética, pode ter alguns fatores, bem poucos esses fatores, mas o ciúmes ele está linkado à comportamentalidade, a comportamento. Então, ele é uma causa comportamental. E quando a gente pega no DSM, né, o DSM, que é o Manual do Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele classifica o ciúmes como um transtorno delirante. Então, é um surto, de certa forma. Né, como aquele mesmo trecho anterior que o Marlos trouxe, né, que Bentinho ele se sente irascível, ele fica cego, possesso, mas logo depois ele faria tudo para reconquistar e se redimir daquela fúria, daquela ira, daquele rompante que ele teve mental, né? Então, os filmes ele é linkado a pequenos transtornos delirantes e também alguns surtos psicóticos. Então, alguns transtornos mentais estão muito associados com ciúmes. E também algumas variações de humor e de outros parâmetros. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que eu posso comentar é o que eu vou falar em sequência sobre as moléculas que estão relacionadas a alguns sentimentos, que isso nós já temos catalogados. Por exemplo, a serotonina, que está muito ligada à felicidade, a dopamina, que está relacionada à ansiedade, está relacionada a estresse, está associada à depressão, dependendo da quantidade dessas moléculas no nosso corpo. Por isso que alguns remédios ajudam a basar essas moléculas, esses hormônios dentro do nosso corpo, para que a gente tenha uma sensação ou de felicidade, ou de ansiedade, ou de ficar mais animado, né? Conseguir acordar, conseguir levantar, né? Endorfina, adrenalina, a adrenalina que está muito associada a estímulos de explosão, estímulos rápidos, né? Você fugir de uma presa, de você ter um copo está caindo e você conseguir ter o reflexo de pegar, por exemplo, isso está muito associado com a adrenalina.
Então, quando a gente fala dessas estruturas, dessas moléculas, elas são moléculas orgânicas. Né? Então, elas são moléculas que estão dentro do nosso organismo e elas são compostas majoritariamente de carbonos. Então, quando a gente fala em cadeias carbônicas, nós temos que ter uma noção de classificação. Né? Nós temos que ter uma noção de se essa cadeia é uma cadeia aberta, se ela é uma cadeia fechada. Então, se vocês observarem aqui, essas 5 cadeias que nós temos aqui, vocês dois, Marlos e Lucas, vocês classificariam elas como abertas ou fechadas? Eu sou ótimo nisso. Para olhar o desenho, dopamina e serotonina que você está falando? Pode ser. Eu diria que são abertas. São abertas. E você, Lucas? Olha, tem tempo, né, das aulas de química, enfim. Na verdade, eu acho que não, elas são fechadas, não? Elas são fechadas. Né? Notem claramente pessoas totalmente humanas. Pois é. Qual que é a ideia de uma cadeia? Dúvida, Explica pra gente, Gustavo, qual é? Qual que é a ideia de uma cadeia ser aberta ou fechada? Quando a gente fala em cadeia fechada, pensem realmente em figuras geométricas, hexágonos, quadrados, triângulos. Então, quando a gente observa aqui na dopamina, nós temos um anel aromático, né? Nós temos uma parte fechada. Aqui nós temos 2 partes fechadas, né? Quando a gente pega a estrutura aqui da endorfina, são 1, 2, 3, 4 partes fechadas. Então, a endorfina é uma cadeia fechada. A dopamina também tem partes fechadas. A serotonina já é bem mais fechada. A adrenalina, que, por exemplo, ela tem uma grande parte fechada, com 6 carbonos, e uma parte aberta. Então, algumas pessoas podem vir a classificá-la como mista, por exemplo. Mas, quando a gente fala em mistas, tenha em mente que você tem uma parte fechada, uma parte que é uma figura geométrica e uma parte aberta. A gente pode classificar as cadeias carbônicas também como normais ou ramificadas. Como a gente faz essa classificação? Para classificar uma cadeia como ramificada, ela tem que ter um carbono ou terciário ou um carbono quaternário. Então, o que seria um carbono terciário? Pensa pelo nome mesmo. Terciário, te lembro que quantidade? 3. Né? Então, o que é um carbono terciário? Um carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. E um carbono quaternário está ligado a 4. Então, para uma cadeia ser classificada como ramificada, ela tem que ter um carbono ou terciário ou quaternário. E quando a gente observa em todas as estruturas aqui, não tem nenhum desses dois tipos de carbono. Todos os carbonos que estão aqui ou são primários, ligados a apenas um, ou nenhum, e secundários. Então, aqui essas estruturas elas não são ramificadas, elas são classificadas como normais. Uma coisa que costuma confundir muito em vestibular é a classificação como homogênea ou heterogênea. E, nesse momento, a orgânica ela está mais para o português do que vocês imaginam. A orgânica, o prefixo, o infixo, o sufixo ajudam muito, né, essa ideia da morfologia dos radicais. Então, para e pensa comigo, homogêneo, heterogêneo. O que significa o prefixo homo? O que significa o prefixo hétero? O prefixo homo, mesmo. O prefixo hétero, diferente. Então, uma cadeia heterogênea, lembrando que é uma cadeia de carbonos, para ela ser heterogênea, eu tenho que ter algo diferente de quem? De carbonos. Então, quando eu observo aqui, a dopamina. Gustavo, a dopamina tem um oxigênio que é diferente de carbono. Tem. Aqui também. E tem o nitrogênio que é diferente de carbono. Beleza. Essa cadeia, ela é heterogênea? Não. Por quê? Porque para eu classificá-la como heterogênea, eu tenho que ter carbono, um átomo diferente de carbono, e após esse átomo diferente, esse heteroátomo, outro átomo de carbono. Então, observem aqui comigo. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Então, não é uma cadeia heterogênea. Porém, quando a gente observa aqui na endorfina, nesse oxigênio aqui, nesse oxigênio nós temos carbono, oxigênio, carbono. Opa, nós temos algo diferente de carbonos na cadeia carbônica. Então, é uma cadeia heterogênea. Gustavo, e a adrenalina? A adrenalina, ela é homogênea ou heterogênea? O que vocês classificariam, Marlos? Ou Lucas? Olha... homogênea? Quase. Era mais fácil Quase. quando eu colocava os Czinhos ali. Tinha um o desenho, truque dos Czinhos, né? Era mais da hora para contar. Tá, então mas ela não é uma mista? homogênea. Ela é heterogênea exatamente. justamente por causa desse nitrogênio aqui, ó.
Observem, ó, carbono, todo encontro entre traços é carbono, então tem um carbono aqui. Então, Sim. carbono, nitrogênio, carbono, heteroátomo. Então, ela é uma cadeia heterogênea. Se eu não tivesse essa parte final aqui, ela seria homogênea. Pois é. Eu tava vendo até até, tipo, o meio do caminho e depois eu... Agora eu entendi. E a última classificação que é importante de cadeias carbônicas é saturada ou insaturada. Isso tem relação com ligações simples, ou seja, apenas um traço, e a insaturação, ela tem traços duplos ou triplos, ou seja, ligações duplas ou ligações triplas. Então, quando a gente observa, né, a dopamina tem um anel aromático, tem três duplas ligações, então é uma cadeia insaturada. Né? A serotonina também é uma cadeia insaturada, a endorfina também é insaturada porque tem duplas ligações, e a adrenalina também. Então, para ser uma cadeia saturada, só pode ter ligações simples entre carbonos, beleza? E para fechar um pouco dessa parte de orgânica, né, as funções. Vamos comentar um pouco de algumas funções orgânicas presentes aqui nas nossas estruturas. Se vocês observarem, todas elas terminam com ina, endorfina, adrenalina, dopamina, serotonina. E isso é para lembrar o quê? Para lembrar o sufixo amina. O sufixo amina, da função orgânica de nitrogênio ligado diretamente ao carbono, então, ó, amina, amina, amina. Cadê a amina aqui? A amina aqui, ó. Amina. Então, por isso que tem esses nomes inas, né? Por causa das aminas. Qual que é a diferença de uma amina para uma amida? Né? Na amida, você tem uma carbonila, que é um C-dupla-O, e nesse C-dupla-O você tem um nitrogênio ligado nessa carbonila. Então, quando a gente observa aqui, todos esses nitrogênios estão ligados a carbonos normais, só carbonos, certo? Então, essa é a diferença de uma amina para uma amida. Bom, outras funções orgânicas que a gente observa a hidroxila, que é o OH. Né? Quando nós temos o OH e apenas o OH, nós temos três possibilidades de funções orgânicas. Nós temos a função álcool. Né? A função álcool é quando o OH está ligado a um carbono saturado, um carbono com ligações simples, assim como está aqui na adrenalina. Então, aqui na adrenalina, o OH está ligado a um carbono que só faz ligações simples, então ele é a função álcool, certo? Quando nós temos um OH, a hidroxila, ligado a um anel aromático, né, que é uma cadeia fechada de 6 carbonos com 3 ligações duplas intercaladas, conjugadas entre si, né, nós vamos ter a função fenol. Então, por que fenol, né? A ideia é aqui não tem o enol, né? Mas deixa eu explicar o enol para depois ir para o fenol. O que é o enol? O enol, o álcool, é o OH ligado ao carbono saturado. O enol vai ser o OH ligado a um carbono insaturado, um carbono que faz uma dupla ligação. Então, ou seja, esse en é o infixo da dupla. Lembre-se de que alcanos, ligações simples, alcenos, ligações duplas, e alcinos, ligação tripla, certo? Então, se eu tenho um enol, en de dupla, ol de OH. Então, é um OH ligado a um carbono que tem uma dupla ligação. Tá, professor, mas a endorfina, a dopamina, a serotonina tem o OH ligado a um carbono que faz uma dupla ligação. Sim, mas esse carbono que faz uma dupla ligação não está num anel aromático, num benzeno? Pelo fato dele estar numa cadeia fechada, nós vamos dar o nome de fenol, né? Então você para e pensa, fenol, tira o F, é enol. Botei o F de quê? De cadeia fechada. Então fenol é justamente nessa ideia, né? De o F de fechado, o en da dupla e o ol do OH, dentro de um anel aromático, certo? E aqui, quando nós temos o oxigênio como heteroátomo, ele é um éter. Se tivesse uma carbonila, um C-dupla-O, seria a função éster. Né? Os nomes são muito parecidos. A grande diferença está que éster tem uma letra a mais e tem a carbonila a mais. Então, só para ajudar a lembrar. Então, isso aqui é só um repaginado de algumas funções orgânicas, da classificação orgânica dessas moléculas que estão relacionadas aos nossos sentimentos. Então, para darmos início ao final, que delícia de frase, nossa senhora, ô senhor. Bem machadiano, bem machadiano. Não é? Por sinal, ótimo perfil no Twitter para seguir, a pessoa que administra aquele perfil do Machado é maravilhosa. Bom, enfim,
Então, essas moléculas, de acordo com a concentração delas em nosso organismo, elas vão determinar um pouco dos nossos sentimentos. Então, observem que a esquizofrenia ela está associada com uma alta dosagem de dopamina no corpo, né, que a pessoa vai ter aquelas flutuações, vai ter uma parte de mania, vai ter uma parte de delírios, pode ter um ciúmes irascível, por exemplo. A ansiedade muito associada a uma baixa dopamina, a pessoa tem pouca vontade de fazer as coisas, né? Então, é justamente o contrário de uma alta da dopamina, onde a pessoa, dizer, uma síndrome de Deus, né? Que a pessoa se acha muito, né, super confiante, às vezes, né? E quando a gente tem uma baixa dopamina, já é o contrário, a gente já costuma ter uma baixa autoestima, já não tem vontade de sair da cama, essas coisas que a gente conhece. E felicidade, assim, algumas pessoas conhecem, outras não, né? Porque nem todo mundo passou, experimentou, às vezes nem sabe que experimentou, né? Então, aproveitando, falando um pouco disso, acabamos de sair de setembro, né, do Setembro Amarelo, então, dialoguem com as pessoas, contem um pouco o que vocês sentem, especialmente nós, homens, né, que dentro dessa sociedade a gente é muito tolhido a expressar a nossa afetividade, o nosso sentimento, né, o que a gente pensa. É uma coisa que eu mesmo, enquanto homem, estou tentando melhorar, de falar mais as coisas, né, de externalizar os meus sentimentos, né? Então, mas obviamente que não fiquem também caindo nesses contos de Twitter, de Instagram, procurem ajuda especializada se você realmente precisa. Vai atrás do CVV, né, do 188, isso também tem atendimento online, né? Então procure ajuda, né? Converse com amigos, com familiares, mas se você sente que precisa de algo a mais, procure essa ajuda, né? Porque a mente humana no Brasil ela não é tão valorizada quanto em outros lugares, então às vezes a gente tem que quebrar alguns preconceitos para começar a buscar ajuda, né? Eu entendo, é complicado, e por mais que as pessoas se prendam ao Setembro Amarelo, né? A gente tem que falar disso todo e a qualquer momento, né? Porque a gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã. Hoje eu estou animado, mas amanhã eu posso acordar mal. Isso acontece, né, com qualquer tipo de pessoa, estando elas em depressão ou não. Todo mundo tem um dia bom, tem um dia ruim. Então a gente tem que... E quanto mais a gente dialoga sobre isso, melhor a gente consegue caminhar e menos problemas a gente pode trazer, né, para si mesmo. Você quer falar alguma coisa, Márcio? Você está com o microfone? Eu ia falar, não façam como o Bentinho, né? Não guardem Exatamente. para si mesmo suas neuras. Coloquem suas neuras para fora. Eu usei uma expressão um dia desses numa outra aula, eu acho que vale a pena colocar aí na fala do Gustavo. Afetivem-se. Só estejam aonde for permitido ter os seus afetos. Não guarde os seus afetos. E o afeto também é o desafeto. Ou seja, aquilo que você sente, que está dentro da sua mente, exponha. Procure alguém que possa. Se não for alguém especializado, caso você não possa ou não tenha conseguido um acesso público e gratuito, busque um amigo, converse com as pessoas. Eu acredito que elas estarão... Você vai encontrar alguém aberto para te ouvir. Não se feche em si mesmo, não feche a concha, não seja casmurro, né? Abra, seja mais capitu. Exatamente. Né? Então, é um pouco disso, né, dessa ideia desse meu comentário, e também de abordar como a química está relacionada ao sentimento e como algumas moléculas permeiam nosso dia a dia, né? Se você for para pensar, a própria serotonina. Por que a gente sente mais feliz quando come chocolate? Justamente por isso. A gente come o chocolate e o cérebro ele libera a serotonina, então ele traz uma felicidade. Ou por que tem algumas pessoas que sentem prazer em musculação? Vai lá, faz aquele treino puxado, deu os berros na academia, ficou bombadão e sente aquele prazer, né? Libera aquela endorfina. Acontece, é isso, sim. A mente humana ela é muito ampla, ela é muito doida, né? Ela é muito bacana, que coisas que podem dar prazer para uma pessoa não necessariamente vão dar para outras, né? Então, isso permeia muito essas moléculas e como a concentração dessas moléculas no nosso organismo, né? Então, eu acredito que esse encontro possa ter engrandecido bastante você que está aí estudando para o vestibular, para o que seja, né? Ou que está aqui só para dar aquele like, aquele view para a gente ficar feliz. Né? Inscreva-se no canal, não deixe de... Então, assim, a gente gostaria de agradecer primeiramente ao Marlos por trazer esse grande conhecimento que ele possui da literatura, né? De trazer Dom Casmurro, por mais que
muita gente tenha dificuldades na leitura, né? Porque é um livro de outra época, é um português de outra época, é uma forma de se expressar de outra forma, mas acredito que Marlos conseguiu aproximar um pouco para a linguagem atual, né? E que se você ainda nunca leu esse livro, talvez com esse vídeo você se sinta mais motivado ou mais motivada a começar essa leitura, né? E ver que, apesar, né, algumas pessoas podem pensar assim, apesar do português ser mais rebuscado, tem muitas nuances ali da psique humana que podem ser abordadas e que você nem imagina. Exatamente. Então, Marlos, agradecer de novo a sua presença aqui, cara, no Breve História da Ciência. Eu e o Gustavo estamos muito felizes de poder estar fazendo isso aqui com você. E, gente, foi maravilhoso. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre literatura, mas é melhor ainda falar sobre literatura com os amigos e com pessoas que estão interessadas em saber. Eu acho que vocês que estão assistindo aqui o vídeo, galera, sigam o trabalho dos meninos, eles têm se esforçado para colocar um material de qualidade para vocês. Isso é muito importante. E consumam o produto de arte do Brasil. Eu queria deixar essa ideia aqui para vocês. Consumam a música brasileira, consumam a literatura brasileira, consumam seriados brasileiros. A Netflix está cheia de seriado nacional. Acabou de estrear um aí maravilhoso, Bom Dia, Verônica. Enfim, procurem, porque vocês vão conseguir encontrar questões muito parecidas com o que vocês consomem lá fora, só que nós estamos presos na hereditariedade. Então, acho que essa aula valeu muito para a gente falar sobre isso. Quando o Gustavo trouxe a questão dos prefixos e dos sufixos, eu me lembrei muito como a nossa língua ela é privilegiada. Nós temos um radical neolatino, né, de construção linguística. Então, quando você fala homo, hétero, todo mundo já entende, né? Seja ele em qual contexto. Então, diversidade é tudo. E a nossa língua, ela é diversa. Analisem as obras com um olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Sempre muito importante. Obrigado, meninos, pelo convite. Bom, gente, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Beijos, até a próxima. Até a próxima.